Desde já eu desejo um sábado abençoado para todos. Que a paz de Cristo reine no coração dos meus irmãos. Pessoal de casa que nos acompanha, é um prazer muito grande ter vocês aqui congregando com a gente, ainda que no segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículos 8 a 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 8 a 12. A leitura é numa versão denominada NVT, Nova Versão Transformadora. Ainda que a sua Bíblia tenha uma versão diferente, o sentido da exposição bíblica será o mesmo. NVT, no segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 8 a 12. A palavra de Deus diz da seguinte maneira: Estes são os nomes dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jabezão, o Aquimonita, líder dos três, isto é, dos três guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa ocasião, usou sua lança para matar 800 soldados inimigos numa só batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dodô, descendente de Aoi. Ele era um dos três guerreiros que estavam com Davi quando enfrentaram os filisteus, depois que todo o exército israelita havia recuado. Eleazar matou os filisteus até que sua mão ficou cansada demais para levantar a espada, e o Senhor lhe deu grande vitória naquele dia. Quando o exército voltou, os soldados só tiveram de recolher os despojos. Depois dele vinha Samá, filho de Agé, de Arar. Certa ocasião, os filisteus se reuniram em Leí e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. O exército israelita fugiu, mas Samá permaneceu em sua posição, no meio do campo, e derrotou os filisteus. Deste modo, o Senhor lhe deu grande vitória. Por favor, fiquem à vontade, podem se assentar. Tema da mensagem que vai ser proferido: Invencíveis. Tema da mensagem de hoje nos apresenta a seguinte palavra: invencíveis. O modo como encaramos as batalhas da vida tem grande influência sobre aqueles que convivem conosco. O modo que você encara as suas batalhas pessoais tem grande influência sobre as pessoas que estão ao seu redor. Acredite, existem pessoas que observam atentamente a sua maneira de reagir às intempéries do dia a dia. A nossa coragem pode estimular indivíduos a vencerem na vida. Se formos corajosos, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos amigos e muitas outras pessoas também se tornarão corajosas. Gente corajosa produz gente corajosa. Pessoas corajosas exalam coragem. Davi, os irmãos vão se lembrar da história deste homem, foi um corajoso pastor de ovelhas, que se tornou num destemido rei vitorioso de batalhas. A coragem transformou Davi num homem vencedor. A coragem tem esse efeito
transformador. A coragem é metamorfósica. É capaz de transformar pessoas em gente vencedora. Esse foi o caso de Davi, que derrotou um gigante denominado Golias e ficou conhecido como uma espécie de valente da nação de Israel. A coragem de Davi inspirou outras pessoas a se tornarem grandes guerreiros. 3 desses grandes guerreiros passaram a ser os seus homens de confiança. Davi liderava milhares de pessoas, milhares de soldados, mas 3 desfrutavam de uma confiança diferenciada. Eram homens com quem Davi poderia contar. Será que você tem na sua convivência pessoas com quem você pode contar? Pessoas que você consideraria seus valentes, que estarão contigo para o que der e vier? Eu faço uma outra pergunta, mas no mesmo contexto. Você é uma pessoa de confiança de alguém? Existem pessoas que confiam em você, assim como Davi confiava nesses 3 homens? As pessoas que convivem contigo confiariam em você de olhos fechados? Jabezão, Eleazar e Samar eram pessoas da alta confiança do rei Davi. E eu gostaria de me basear na história desses 3 guerreiros para conversarmos sobre o tema dessa tarde, para falarmos sobre invencibilidade. Até porque a valentia e a conduta de Jabezão, Eleazar e Samar nos ensinam a ser corajosos. Por uma questão didática, eu gostaria de apresentar o primeiro ensinamento para nós fazermos uma reflexão nessa tarde. Em primeiro lugar, a coragem aliada ao poder de Deus gera pessoas invencíveis. A coragem aliada ao poder de Deus geram pessoas invencíveis. Quando mencionamos esse adjetivo de invencibilidade, parece uma utopia, algo inalcançável, inatingível. Quantos de nós conhece alguém que tenha vencido todas as suas lutas? Eu arrisco a dizer que isso seria praticamente impossível, nós vencermos todas as nossas guerras. Mas a história desses 3 valentes nos ensinam que a invencibilidade não é algo tão utópico assim. Se a nossa coragem estiver aliada ao poder de Deus, é possível sim sermos vitoriosos em todos os nossos embates. Jabezão, Eleazar e Samar, eu vou repetir bastante esses nomes, porque não são nomes comuns da Bíblia. E eu estou me identificando com eles. Estou tendo todo o cuidado para não errar, porque não são nomes conhecidos, embora tiveram uma relevância muito importante na vida do rei Davi. Essas 3 figuras são mencionadas na Bíblia por causa das suas vitórias. Já pensou você ser conhecido por causa das suas vitórias? Como seria maravilhoso as pessoas olharem para você
e te enxergar como um vencedor, como é triste para uma pessoa ser conhecida como perdedora, como fracassada. Certamente não é essa a vontade de Deus para você. Por isso Deus te trouxe para ouvir essa palavra. Deus entende que você é capaz de ser alguém vitorioso, como Jabezão, Eleazar e Samar. Esses camaradas tinham uma valentia tão notória e desfrutavam da confiança do rei de tal modo que eles eram apelidados como valentes de Davi. Quando os três andavam, as pessoas diziam: vejam os valentes do rei, vejam os gigantes do rei, vejam os corajosos do rei. O mundo da época os via como imbatíveis. As crianças se inspiravam em Jabezão. Muitas crianças queriam ser como Eleazar quando crescessem. Havia muitos admiradores de Samar. Eram homens admiráveis. Eles eram imbatíveis. Ninguém era páreo para eles no embate. No campo de batalha, ninguém era páreo para Jabezão, ninguém era páreo para Eleazar, ninguém era páreo para Samar. A forma como esses homens lutavam atraía a admiração de todos. Eles pareciam super guerreiros. Leia com cuidado a história deles no segundo livro de Samuel, capítulo 23. Parece enredo de filme de super-herói. Lendo a história desses guerreiros, eu me lembrei do filme Gladiador. Eu me lembrei da série Espartacus. Eu me lembrei de Heitor do filme Troia, de Aquiles. A Bíblia menciona histórias reais de homens que venceram grandes batalhas. Apesar dessa invencibilidade, Jabezão, Eleazar e Samar eram pessoas comuns. O Espírito Santo está nos fazendo perceber que esses homens considerados imbatíveis eram feitos de carne e osso. Eram homens que tinham seus temores, que possuíam suas imperfeições, que tinham suas crises. Eram pessoas com um corpo semelhante ao seu. Eram homens que envelheciam, eram homens que adoeciam, eram homens que cansavam, eram homens mortais. Como qualquer ser humano, esses três guerreiros possuíam fraquezas. Sabe o que isso nos ensina, meus irmãos? Isso nos faz entender que as vitórias de Jabezão, Eleazar e Samar não eram produto das suas forças, nem muito menos das suas habilidades, nem tampouco da sorte. O que fazia aqueles homens vencerem não era força, habilidade ou sorte. Provérbios 21, versículo 31. Ouça a palavra de Deus. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas é o Senhor quem dá a vitória. Ninguém vence batalha por causa das suas habilidades, forças ou sorte. Segundo a palavra de Deus,
A vitória vem do alto. Deus é quem faz um guerreiro se tornar um homem vencedor. Os valentes de Davi não eram vencedores simplesmente por causa da coragem que ostentavam. Eles eram vencedores principalmente por causa da virtude de Deus que habitava neles. Os irmãos vão ler as histórias desses camaradas e perceber que eles não perdiam as suas lutas. E esses resultados positivos constantes nos indicam que eles cultivavam uma comunhão com Deus. Para eles serem invencíveis, algo sobrenatural pairava em seus corações. Eles eram um homem de confiança de alguém considerado um ser humano segundo o coração de Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi tinha intimidade com Deus. Davi era um homem maduro espiritualmente. E para ele depositar a sua confiança nesses 3 camaradas, é porque tais camaradas cultivavam um relacionamento com o Senhor. Esse relacionamento de Eleazar, Jabezão e Samar atraía o poder de Deus e lançava por terra todos os seus inimigos. Lembra do tópico? A coragem aliada ao poder de Deus gera pessoas invencíveis. Se queremos nos tornar invencíveis, precisamos associar a coragem ao poder de Deus. Para fazermos conexão com esse poder, é necessário cultivarmos uma vida devocional com os céus. Precisamos ter intimidade com Deus. Meu irmão e minha irmã, tente compreender o que significa intimidade. Para ter intimidade com Deus, você precisa trazer luz à sua memória. O que é intimidade com as pessoas? Eu tenho intimidade com minha esposa porque eu convivo com ela. Porque eu falo e a escuto. Porque eu me assento na mesa com ela. Porque eu passo a maior parte do meu tempo ao seu lado. Quanto mais próximos estamos de alguém, mais íntimos ficamos. Se desejamos o poder de Deus na nossa vida, precisamos aprofundar essa intimidade com Deus. Precisamos nos aproximar dos céus. Precisamos conviver com Deus mais de perto. Não podemos nos relacionar com o Senhor à distância. Deus não é Deus de paqueras. Deus não é Deus de olhares. Deus é Deus de relacionamento profundo. É fundamental convivermos com Deus para sermos imbatíveis nas nossas lutas. O Salmo 108, versículo 13, diz assim: com Deus conquistaremos a vitória e Ele pisará os nossos adversários. Tem muitos adversários que são difíceis de serem derrubados. Existem adversários complicados. Quais são os seus piores adversários? Às vezes, o seu pior adversário é o teu temperamento. Para outras pessoas, o pior adversário talvez seja um vício. Para alguns, o pior adversário são seus hábitos. Quais são os teus principais adversários? A recomendação que a Bíblia está nos propondo é a comunhão com Deus. Nós temos
diversos inimigos para serem enfrentados. Jabezão, Eleazar e Samar, eles foram adiante, travaram suas guerras e foram vitoriosos, porque aliavam a coragem ao poder divino. E a Bíblia está nos dizendo no Salmo 108, que com Deus nós teremos vitória. Perceba, é uma questão lógica, mas não pode passar desapercebido diante dos nossos olhos. A vitória é conquistada com Deus. Sem Deus não há vitória. Com Deus conquistamos vitória, e Ele é Deus quem pisará todos os nossos adversários. Eu gosto, Gabriel, dos detalhes da Bíblia. Deus me fala nos detalhes, Noelma. O texto está dizendo que não sou eu que pisa os meus adversários. Quem pisa é Deus. O texto está me dizendo que Deus pisa não um adversário, não alguns adversários. O Senhor pisa todos os nossos adversários. Todos. Absolutamente todos. Mantenhamos, meus irmãos, a nossa comunhão com Deus. Não abramos mão dessa intimidade. Quando você está frequentando a igreja, participando desse momento que está participando hoje, você está se aproximando de Deus, você sabia disso? Quando você abre a Bíblia e olha para a Bíblia e lê a Bíblia prestando muita atenção nas suas palavras, você está aprofundando o seu relacionamento com Deus. Quando você ora, você está mais próximo de Deus. Meus irmãos, não podemos ficar distantes, porque os nossos adversários se multiplicam. Os nossos adversários se multiplicam diante de nós. Não adianta fazer de conta que eles não existem. Os problemas são como bolas de neve. Se nós não enfrentarmos e não os resolvermos, eles vão se amontoando até nos esmagarem. E o único modo de resolver os problemas, meus irmãos, é mantendo comunhão com Deus. Porque Deus é quem nos faz conquistar a vitória. E é Ele mesmo, que pisa todos os nossos adversários. Segunda lição espiritual que eu gostaria de compartilhar com vocês, vai aparecer na tela. A coragem oferece oportunidade de superação. Ouça, meu irmão, porque essa verdade das Escrituras é incrível para nós. A coragem oferece oportunidades de superação. Lá vai eu falando o nome deles de novo. Jabezão, Eleazar e Samar protagonizaram lutas históricas. Existem guerras históricas que ficaram registradas nos livros infantis, nos livros de adolescentes, nos livros de adultos. Guerras que se tornaram matéria e objeto de estudos acadêmicos. Esses 3 guerreiros também protagonizaram lutas históricas. Só para a gente perceber, Jabezão, a Bíblia diz que ele matou de uma só vez 800 soldados com a sua lança. Meu irmão, se isso não tivesse na Bíblia, eu não acreditaria. Como é que pode um único homem conseguir vencer 800 soldados de uma só vez, portando apenas uma lança, sem arma de fogo, com um simples objeto, ele derrotar 800 homens de uma só vez? Não é história de pescador, isso é uma história de superação, porque a Bíblia afirma que isso aconteceu. Jabezão conseguiu superar 800 guerreiros. Se você fosse um guerreiro medieval, tivesse que enfrentar 800 homens, qual seria a sua reação?
não precisa ter vergonha de dizer que correria. Porque, afinal de contas, quem foge de 800 homens não é um covarde. Quem foge de um homem está correndo o risco de ser chamado de covarde. Mas quem foge de 800 homens, possivelmente vai receber o nome de prudente. Não é fácil. Chega a impossibilidade de derrubar 800 soldados. Não é que Jabezão conseguiu, queridos irmãos. Jabezão conseguiu destruir 800 soldados de uma só vez. E o que falar de Eleazar? Eleazar, numa batalha contra os filisteus, foi um dos únicos que permaneceu ao lado de Davi, depois que todo o exército fugiu. O povo de Israel estava num embate, esperançoso, e de repente, Eleazar olha para o lado e vê o rei Davi e mais alguém, porque todos os soldados fugiram. Todos os soldados abandonaram a guerra. Mas a Bíblia diz que Eleazar, ele era companheiro. Ele era fiel companheiro do rei Davi. Ele não abriu mão de lutar ao lado do seu amigo, ao lado do seu rei, ao lado do seu líder. E ele lutou com tanto ímpeto, meus irmãos. A Bíblia diz que Eleazar lutou com tanta disposição que sua mão ficou presa à espada de tão cansada que estava. Ele venceu o exército inimigo, estando em minoria, e ele lutou com vontade. Quando terminou a luta, ele não conseguia levantar a espada. Ele lutou até a exaustão. Ele gastou até o último item da sua energia. Era um homem de persistência, era um homem de perseverança. Era um homem que não soltava a espada, mesmo cansado. Sua história ficou nos anais da história bíblica. Não podemos esquecer de Samar, está escrito aí em 2 Samuel capítulo 23. A história de Samar parece, olhando assim, sem muito detalhamento, parece uma história de comédia. Porque Samar estava pronto para participar de uma guerra, montou a estratégia da luta, e quando disse atacar, os seus colegas de batalha fugiram. Imagine só comigo. Faça uso da sua imaginação. Samar, o guerreiro Davi, todo animado. Ele prepara os soldados para uma batalha. E naquele momento ele diz: é 1, é 2, é 3, atacar. Todos vão embora. Todos o abandonam. Parece uma história de comédia, mas foi uma história real. Mas você acha que Samar correu? Samar continuou lutando. A Bíblia diz que Samar teve que lutar sozinho contra um exército inteiro. E sabe o que aconteceu? Deus lhe deu vitória. Ele venceu o exército inteiro. Parece a história de Conan o Bárbaro. Este é um super-herói do tempo do Alexandre. Vai para o YouTube. O Paulo conhece quem era Conan o Bárbaro. O Anderson, que está aqui, ele já balançou a cabeça. Conan o Bárbaro, um herói dos anos 80, anos 70. Samar era um Conan da sua época. Capaz de superar grandes desafios. A história desses 3 valentes é marcada pela capacidade de superação. Irmãos, por serem corajosos, eles tiveram a oportunidade de sobrepor os obstáculos. E os sobrepuseram com louvor.
Você sabia que as oportunidades de superação aparecem única e exclusivamente quando fazemos uso da coragem? Os covardes nunca terão a oportunidade de superar desafios. Quem guarda a coragem na gaveta jamais vai sentir o sabor da superação. Jamais vai sentir o sabor de vencer um inimigo mais forte que as suas próprias forças. Covardes, meus irmãos, têm uma vida mediana. Suas histórias são medíocres. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Deus não fez você para viver uma vida medíocre, para ter uma vida mediana, uma vida afugentada. O Senhor tem preparado feitos extraordinários, se tivermos ousadia para enfrentar os desafios da vida. Quando os exércitos inimigos se amontoarem contra nós, temos duas alternativas: corrermos ou enfrentarmos. A resposta parece óbvia, mas a história desses camaradas nos ensina que não é tão simples essa decisão, porque o enfrentamento exigirá o nosso máximo. Lembra de Eleazar, que ficou com a mão cansada de tanto lutar? Parece que nós estamos numa época do conforto. Tudo aquilo que gera desconforto nos incomoda. Nos incomoda, nós gostamos do conforto. Nós gostamos de uma cama aconchegante. Nós gostamos de conviver com pessoas fáceis de lidar. Nós queremos enfrentar os desafios da vida com muito dinheiro no bolso. Não há nenhum problema em ter uma vida confortável. O que não podemos deixar é que o conforto nos acostume mal, de tal modo que quando não houver conforto, não saibamos mais lutar. A gente tem que lutar mesmo quando não houver conforto. A gente tem que lutar mesmo quando a cama não estiver aconchegante, mesmo quando as pessoas forem intragáveis, mesmo quando não houver dinheiro no bolso, a gente precisa lutar. Por essa razão, meus irmãos, é muito importante não abrirmos mão de sermos corajosos. Davi tinha seus valentes. Deus está à procura de pessoas valentes. Deus quer ter seus valentes também. Você sabia que o Senhor te chamou para ser um gigante dele? O Senhor não te chamou para o anonimato. O Senhor te chamou para fazer história. Deus, quando permitiu que essas coisas acontecessem com você, Deus tinha um propósito de superação. Deus olhou para você e viu um novo Jabezão, um novo Eleazar, um novo Samar. Lembre-se, a coragem aliada ao poder de Deus gera pessoas invencíveis. E a coragem nos oferece oportunidade de superação. Esses 3 valentes de Davi venceram centenas de guerreiros inimigos. Pareciam super-heróis. Conta para o seu filho pequenininho a história desses homens. Eles vão se encantar com os feitos de Jabezão, Eleazar e Samar. Quando a gente olha para as biografias desses personagens, a gente descobre que eram homens de valor e de bom caráter. A conduta ilibada desses valentes atraiu a bênção divina e os tornaram invencíveis. A vitória desses corajosos não vinha das suas habilidades, conquanto fossem admiráveis. Deus é quem os fazia vencer.
se mantivermos nossa comunhão com Deus e formos puros nas nossas intenções, certamente o Senhor nos fará invencíveis em todas as nossas lutas. Você pode ficar em pé, por gentileza, por favor? Meu irmão, minha irmã, você é um valente de Deus. Talvez, em algum momento, você tenha sentido dó de si mesmo. Deus sabe que você é capaz de nutrir um sentimento muito melhor a respeito de si mesmo. Você não precisa se autopiedar. Você não precisa se apequenar, se sentir o menor, porque Deus te fez para ser gigante, Deus te fez para ser valente, mas não por causa da sorte, não por causa da força, não por causa da habilidade. Deus sabe que você pode ser corajoso, e essa coragem aliada ao poder de Deus te faz um vencedor, te faz um campeão. Tem uma canção que fala a respeito disso. Campeão, vencedor. Deus te colocou no teu trabalho para ser um vencedor. Lembre-se disso. Sabe, nos teus negócios, graça, Deus te colocou lá para ser vencedora. Sabe, lá na escola, Rodolfo, lá na academia, Deus te pôs lá para ser um vencedor. Vitor, microempresário Vitor, Deus te fez para ser um vencedor dos teus negócios. Acadêmica Noelma, Deus te fez para ser uma vencedora. Cristina, nas suas lutas, Deus te fez para ser uma vencedora. Patrícia, Deus te fez para ser uma vencedora. Mateus, Deus te fez para ser um vencedor. Deus olha para a terra, Daniel, e Deus não vê mais Jabezão. Eleazar nem existe mais, Adriana. Onde está Samar, Rafael? Desapareceu. Não existem mais os valentes de Davi, mas os valentes de Deus estão sob os olhares do Senhor. E Deus olha para você nessa tarde que está me assistindo de casa ou aqui do culto presencial, e Deus te vê como um valente. Você é um valente, você é um guerreiro, você é um corajoso. Mas perceba, o corajoso, ele precisa estar disposto a superar barreiras. Esteja disposto a cansar a mão, como Eleazar cansou. Esteja disposto a lutar uma batalha desigual, como Jabezão teve que lutar contra 800 homens. Esteja disposto a lutar sozinho, como Samar teve que lutar. Quantas vezes a gente desiste de lutar porque a gente se vê sozinho? Ninguém nos ajuda, ninguém ofereceu os ombros, ninguém estendeu a mão. Quem estendeu a mão para Samar? Samar estava sozinho. Ele ergueu a sua espada e Deus o fez vitorioso. Meu irmão, quando você se vê sozinho, erga a sua espada, lute como um vencedor. Seja corajoso, porque Deus fará o que será preciso fazer para colocar os teus inimigos debaixo dos teus pés. Repetindo o Salmo 108, Deus é quem nos dá a vitória, quem pode derrotar todos os nossos inimigos. É Deus, é Deus. Não somos nós, é Deus. Nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Deus. Nós vamos conversar, nós vamos falar com Deus, porque quando Jabezão teve que enfrentar 800 soldados, a única coisa que ele tinha nas mãos era a lança. Quando Eleazar se viu em desvantagem, o que ele tinha na mão era a espada. Samar, de igual maneira. O que nós temos agora, irmãos, é a oração. Vamos orar por aquele problema que se agigantou, aquele problema que está nos amedrontando. Vamos orar. E Deus é poderoso. Mas aproveite para se aproximar do Senhor e refletir.
Porque para ser vencedor, a gente tem que ter intimidade com Deus. Não existe vitória distante do Senhor. Os vitoriosos sempre andavam par e passo com Deus, sempre. Andavam lado a lado com o Senhor. Não podemos de forma nenhuma lutarmos sozinhos, precisamos de Deus. Feche seus olhos, ore comigo. Deus, o Senhor é altíssimo. O Senhor é tão poderoso que os céus e a terra não te podem conter. Que casa nós construiríamos para o Senhor, se o Senhor está acima dos edifícios, se o Senhor está acima dos homens, se o Senhor está acima de tudo e de todos? Por essa razão, Deus, nós tributamos a Ti a honra, a glória e o louvor, e nos alimentamos da palavra que os faz lembrar que Samar foi vitorioso, Jabezão também o foi, e Eleazar de igual maneira. Mas esses homens se tornaram guerreiros, não por causa de Davi, não por causa deles mesmos. Eles se tornaram guerreiros porque estavam próximos do Senhor. Se por acaso, meu Deus, nos afastamos de Ti, se nossas obras esfriaram a nossa fé, nos distanciaram da Tua presença, nos arrependemos, ó Deus, e queremos nos aproximar, queremos estar cada vez mais próximo do Senhor. Sim, meu Deus, porque perto está o Senhor, daqueles que o invocam e daqueles que o invocam em verdade. Deus, nós Te invocamos verdadeiramente nessa tarde, e nós oramos para que as nossas lutas sejam bem-sucedidas. Quantos de nós estão enxergando inimigos que parecem ser imbatíveis? Parece que estamos numa luta desigual. Olhamos para as nossas forças e habilidades e descobrimos que não somos capazes sozinhos de vencer as nossas guerras. Pai Todo-Poderoso, mas a nossa coragem aliada ao Teu poder é capaz de derrotar todos os nossos inimigos, porque o Senhor é quem nos dá a vitória. O cavalo, como diz a Tua palavra, é preparado para a batalha, mas é o Senhor quem nos dá a vitória, porque em Cristo Jesus somos mais, muito mais do que vencedores. Nós somos chamados para invencibilidade, não somos chamados para a derrota, para o fracasso, para o insucesso. Nós somos chamados para vencermos as nossas guerras. Deus Todo-Poderoso, assim como Jabezão usou a lança, nós usamos a nossa fé para derrotar os nossos oponentes, para derrotar a enfermidade, para derrotar o desemprego, para derrotar os desconfortos, para derrotar tudo aquilo de mal que nos sobrevém, as aflições. Pai, no nome de Cristo Jesus, nós clamamos ao Senhor e nós intercedemos e cremos nas Tuas bênçãos. E numa oração corajosa, Deus, eu apresento a vida de cada um dos Teus amados. Eu oro, meu Deus, para que essa tarde seja uma tarde de milagres. Eu oro, meu Deus, para que coisas extraordinárias aconteçam, para que surdos ouçam, para que paralíticos andem, para que deprimidos sejam restaurados. Eu oro para que portadores de câncer sejam curados. Eu acredito, meu Deus, poderosamente na Tua palavra, e unimos a nossa fé em oração
para que os nossos inimigos sejam colocados debaixo dos nossos pés. Em nome de Jesus. Deus, segundo a tua palavra, que os teus filhos sintam a vitória em seus corações. Que as doenças, ó Deus, desapareçam. Que as dores se afugentem. Que os problemas sejam resolvidos. Que a paz seja devolvida. Que as forças sejam restauradas. Que as montanhas sejam transportadas. Que as cadeias sejam quebradas. Que Satanás seja humilhado. E os teus filhos sejam exaltados para a glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Eu creio, Senhor, nas tuas bênçãos sobre os teus amados. Porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Aleluias. Por favor, meu irmão, se você desejar, repita comigo: eu creio que a minha coragem, aliada ao poder de Deus, me tornará invencível, pois em Jesus eu sou mais, muito mais do que vencedor. Se você crê, aplauda e glorifique a Jesus.